A gente era muito mais próximo dos jogadores no dia a dia de trabalho, de treino, de cobertura. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje tá uma coisa bem mais... Hoje não tem nem oportunidade de brigar, né? Nem tem. Pra você ter uma ideia, eu ligava pro presidente do Atlético, né? O Calil, né? Calil eu já tive várias tretas, assim, né? Conta aí, lembra aí. Ligava pra ele e ele... Teve uma vez que ele me mandou pra aquele lugar. Ele ficava indignado que ligassem pra ele, né? Não gostava não, né? Aí teve uma vez que o Atlético surgiu um boato, ou alguém falou, o Maluf comentou que o Atlético chegou a fazer sondagem pro... Não foi o Maluf, alguém falou, chegou a fazer sondagem pro Adriano, Imperador. E eu liguei pro Calil, Calil. O Atlético fez sondagem pro Adriano, ele falou assim, Aí eu falei assim, não, então você confirma que ele fez sondagem? Ele, você tá surdo, porra. Eu acabei de falar que sim, cara, e tal, e desligava na cara. Aí teve uma vez que eu liguei pra ele à noite, ele, são horas de me ligar, pô, vai tomar naquele lugar e sério mesmo, velho? Desligou na sua cara, No dia assim. seguinte, ele tava lá na Cidade do Galo, era um sábado, no dia seguinte, ele tava lá na Cidade do Galo e tal, pô, desliguei nessa cara, né, você desculpa lá e tal, eu começava a rir, mas também você me liga 11 horas da noite, pô, e tal, não deixa nem eu namorar em paz, sei lá o quê. Então, assim, eu sei como é que era ele, então nunca levei pro coração e tudo mais. Tem que entender a personalidade de quem tá do lado de lá, né? Exato. Teve outra vez que demitiu o Celso Roth no Mineirão, né? Você lembra, o Atlético tomou, acho que um 3-0 do Corinthians na última rodada. O Atlético tinha perdido as últimas 5 em 2009. Em 2009, com o Atlético Tardelli, né? Jogou muita bola, chegou a brigar pelo título. Isso. Aí perdeu as últimas 5 jogos e tal. No Mineirão, o Atlético tinha perdido o último jogo pro Corinthians e o Celso Roth tava demitido ali no vestiário mesmo. E aí eu liguei pro Calil. Não tava vendo o Calil lá no estádio e tal, eu liguei. Aí eu, Calil, tô te ligando aí. Ele falou, pô, se eu não tô querendo atender porque eu não quero falar. Aquele jeito dele. É o jeitão, né, velho? Aí eu falei, o Celso Roth tá demitido. Não, vou falar. Tem o Maluf tá aí, sei lá o quê. Aquele jeito dele. Aí, beleza. Aí logo depois confirmou a demissão. Mas o Calil era um cara bem sui generis, assim. Você tem que entender, você tem que saber como ele é. Exatamente. Né? O Vitão passou muito maus bocados também com ele, ligando pra... O negócio da Anelka, né? Ligou pra ele 3 horas da manhã lá e tal, e ele xingando o Vitão também. Mas a gente já sabia como é que a banda tocava com ele, então... Mas foi legal. Foram anos bacanas, assim. E anos históricos do Atlético também, né? Faz parte do nosso trabalho como jornalista ter a sensibilidade de entender cada entrevistado, né? Cada personagem de uma matéria, né? Nunca levei nada pro coração, não dá, assim. Nunca levei. Não. Já cheguei a discutir com o Maluf, que pra mim foi o maior dirigente da história que eu já vi. Do futebol mineiro, pelo menos. O Maluf era fera já cheguei a discutir com ele mesmo, assim, sobre punição de Ronaldinho ou não e tal, e ele alterou a voz, enfim. Mas depois também ficou tudo por isso mesmo, e ele era um gentleman. Até porque, bicho, às Maluf vezes os caras estão numa situação muito de nervosismo, como eu disse. E muita aí, pressão, né? uma coisa que eu passei a entender mais, não sei se foi o seu caso também, foi o lado humano do jogador. Sem dúvida. Quando você é apenas torcedor, você pensa, pô, o cara tá lá ganhando uma fortuna e dane-se se ele tá mal psicologicamente. A gente vê hoje, cara. A gente vê o Richarlison falando dos dramas vividos emocionalmente, sem né? dúvida. Do Matheus Pereira, que pensou, segundo as palavras dele, né, em tirar a própria vida. A gente tá vendo o Lianco então, também, né? Lianco que tá jogando Tonto, com síndrome né? do pânico, velho. Então, assim, é sério. Então, acho que depois de um tempo a gente começa a entender um pouco mais e respeitar esse lado humano. Então, às vezes, uma resposta atravessada, a gente vai entender que faz parte do momento de nervosismo e que não é pessoal. Não dá pra levar pro coração. Sem né? dúvida, sem dúvida. Muita gente leva pro coração, aí começa a criticar o cara de graça. Isso aí, pra mim, não é profissional, né?